E aí, galera, tudo bom? Então, hoje a gente vai fazer uma receita de um brigadeiro cremoso. Muitas pessoas acham que é uma receita fácil de fazer, mas ela tem cada ponto diferente. Então, a gente tem o mesmo brigadeiro cremoso que ele tem pontos diferentes. Alguns é para fazer realmente o brigadeiro, outros é para rechear bolo, outros é para colocar em copo da felicidade. Então é uma coisa, uma receita que não é tão simples assim, porque ela existe pontos. E tem pessoas que ainda não conseguem chegar a entender aquele ponto certo do brigadeiro. Então a gente vai fazer essa receita para eu estar mostrando para vocês. Então fique ligado e bora lá! Então vamos lá. Em uma panela, a gente vai colocar 395 gramas de leite condensado, que é uma caixinha de leite condensado. 133 gramas de creme de leite da marca da sua preferência. Agora vamos misturar esse leite condensado com o creme de leite apenas para homogeneizar, tornar uma mistura só. E vamos adicionar também 10 gramas de margarina, pode ser com sal, pode ser sem sal. No caso, como essa margarina ela tem só 10 gramas, a quantidade de sal que vai nela é muito pouco, então não tem muita diferença. E aí agora a gente vai mexendo só para dar uma leve misturadazinha, para só depois que a gente vai levar ela para o fogo. E vamos adicionar também 133 ml de leite. É a mesma proporção do creme de leite. A gente vai colocar e vai dar uma misturada para poder homogeneizar. Vamos adicionar por último 7 gramas de farinha de trigo. Vamos misturar isso aqui antes de levar para o fogo. Essa farinha de trigo, se a gente colocar por último, ela vai criar pelotas. Então, se vocês quiserem, vocês podem pegar um pouquinho daquele leite, colocar a farinha de trigo, misturar ali para depois agregar na nossa mistura. Como são só 7 gramas de farinha de trigo, quando a gente colocar no fogo, a gente vai conseguir fazer com que ela dissolva. Só que se não quiser dar esse trabalhozinho, vocês podem estar colocando no leite. Agora sim, vamos levar para o fogo de médio para baixo e vamos mexer sem parar para que o nosso brigadeiro não queime o fundo da nossa panela. Se for panela de fundo grosso, isso ajuda para que não fique queimado o fundo e as laterais da nossa panela. Mas se não tiver, é só ir mexendo sem parar, olhando e verificando para que não queime. Percebem agora que todo aquele gruminho da farinha de trigo já conseguiu se misturar, porque eu fui amassando um pouquinho, né? Pressionando na lateral da nossa panela e ela conseguiu já se misturar. E essa farinha de trigo, ela só vai servir para que a gente consiga o ponto do brigadeiro ainda mais rápido. Isso ajuda para se você for vender, se você for fazer um bolo, e você gastar menos gás, colocando um pouquinho de farinha de trigo para que você consiga atingir o ponto mais rápido. E aí a gente vai mexendo, mexendo e percebendo que ele vai começar a querer grudar, começar a levantar um pouquinho de fervura. E a gente continua mexendo sem parar para que não queime o fundo. E a gente vai sempre olhando o ponto, vendo para ver se ele ainda tá ralo. E olha só aquilo que eu falei, a farinha de trigo, ela ajudou ao nosso brigadeiro engrossar, ele incorporou, não tá ralo igual antes, mas ainda não está pronto. Então a gente vai continuar mexendo, 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 para a gente poder obter aquele brigadeiro cremoso.
sem deixar que queime. Agora sim, ele atingiu o ponto que a gente queria. Vocês percebem que ele começa a desgrudar da panela. Se vocês levantarem, olha como ele cai em bloco. E o ponto do bloco é exatamente quando você levanta a espátula com o brigadeiro e quando você vira, ele não consegue se misturar com o restante do brigadeiro. Então você pega a espátula, vira e ele literalmente vai cair em blocos. Então esse é o ponto do brigadeiro, ele não consegue se misturar com o restante. E vocês percebem também que quando você passa a espátula no fundo da panela, ele vai formar um caminho que vai demorar para fechar. Esse é o ponto certo. A gente pode desligar o fogo. E aqui eu tô adicionando 2 colheres de creme de avelã. E aí eu só dou uma misturada com o fogo desligado, porque ele está quente, então ele vai derreter o nosso creme de avelã. E por último, eu tô adicionando 90 gramas de chocolate em barra, aquele de mercado. Esse aqui ele é o meio amargo, para dar uma cor, né? E ele vai ficar bem doce, mesmo ele sendo meio amargo, ele vai ficar doce. E eu vou misturar até que ele derreta. E olha só, gente, olha essa cor, que linda, olha esse brilho. Ele tá perfeito para rechear, tá bem cremosinho. Agora a gente vai levar ele, transferir ele para um recipiente. Vamos cobrir ele com um plástico filme. É necessário que a gente coloque ele bem encostado no nosso brigadeiro para que não crie nenhum tipo de película. E a gente vai encostar todo o brigadeirozinho no nosso plástico por inteiro. E em seguida a gente vai deixar ele esfriar para depois levar para a geladeira. E aí vocês vão esperar o nosso brigadeiro ficar morno para depois ir para a geladeira. No momento ele está muito quente, então vocês colocam lá, colocam o plástico filme bem encostado para que não crie nenhuma película. E quando ele estiver morno, vocês levam para a geladeira e tiram somente quando ele estiver totalmente frio. Eu não consegui trazer para vocês aqui o resultado porque na hora a câmera do meu celular acabou a bateria. E aí eu não consegui trazer para vocês o resultado. Mas assim que tiver frio, vocês podem tirar e vocês vão ter o nosso brigadeiro cremoso, delicioso, para vocês utilizarem da maneira, finalidade que vocês quiserem. E eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Então, um beijo e até o próximo vídeo.